na varanda, São Rogério me permitiu ficar no hotel aqui na beira-mar. E para mineiro ficar na beira-mar, né, quase que chegar na Disneylândia, né? Aí eu fiquei na janela ali, falei, que maravilha aquela praia, todo mundo andando. Essa foi a alegria. A tristeza foi que eu lembrei que eu tenho que ir embora para Belo Horizonte daqui a pouco, não vou nem aproveitar um dia de praia aqui em Natal, e no Rio Grande do Norte, esse estado que, do ponto de vista do turismo, tem sido a maior e a melhor referência no Brasil, apesar das dificuldades todas ainda de infraestrutura que nós vivemos. Mas o Rogério me pediu, e eu vou logo ao tema, para não cansá-los demais, que falasse sobre gestão, sobre resultados. Eu assumi, e na verdade eu era presidente da Câmara na época, fui quase que compelido a me candidatar a governador do estado em 2002, e eu ouvia muito o que certamente o Rogério e outros têm ouvido aqui. Nossa, assumir uma administração com déficit, assumir uma administração desorganizada, isso pode ser um pepino enorme. A situação de Minas, obviamente eu não tenho dados para fazer uma comparação com o que efetivamente ocorre em Natal, mas era extremamente grave. Nós tínhamos um déficit de 2,4 bilhões de reais. Era a pior equação fiscal de todos os 27 estados brasileiros. Faltava na coluna das receitas que o estado tinha, e na coluna das despesas obrigatórias, sem falar em qualquer investimento, faltava 2,4 bilhões de reais. A nossa folha de pagamento, senador Zé Gripino, representava 74% da nossa receita, quando a lei de responsabilidade fiscal impõe 60%. Nós estávamos com todas as nossas parcelas de transferência dos recursos da União para os estados trancadas e bloqueadas, porque nós não estávamos em condições de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Existia uma dívida com o setor privado, com fornecedores do Estado, em torno de 5 bilhões de reais. Em resumo, nós não tínhamos condições de dar dois passos. Eu me lembro que depois da eleição, eu fui ao presidente Fernando Henrique, que a eleição foi em outubro, ele ainda era o presidente até dezembro, fui lá no Alvorada, e falei, ó, presidente, brinquei, tirei a chave do meu carro do bolso, falei, ó, a chave do palácio, eu não vou sumir. Não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar os fornecedores, enfim. Criamos ali um primeiro canal ainda no mês de dezembro, para que houvesse, aí não apenas em relação a Minas Gerais, mas alguns outros estados que estavam na mesma situação, um apoio do governo federal. Isso veio sendo prometido até o dia 31 de dezembro, mas infelizmente não aconteceu. Tive que assumir o governo dia 1º com essa situação. Não tinha caminho, não tinha outra alternativa, senão tomar as medidas que precisavam ser tomadas rapidamente. Eu costumo dizer que o êxito do nosso governo, e ao final foi um governo muito bem avaliado, se deu as medidas que eu tomei, Felipe, não no primeiro ano, no primeiro mês de governo. No primeiro mês. E vejo hoje, apenas para fazer aqui um contraponto, né, já terminado o primeiro ano desse governo, do governo federal, do governo PT, e nenhuma iniciativa estruturante, nenhuma iniciativa no campo da gestão pública, apenas uma ação reativa em torno dos escândalos, mas nenhuma agenda nova para o Brasil. O que nós fizemos? Reuni meu time, reuni o secretariado, que eu montei com preocupação na meritocracia, Rogério, que as pessoas têm que conhecer as áreas que vão atuar. Não é nenhum pecado você indicar pessoas ligadas a partidos políticos, é natural. Não quer dizer que alguém, por ser político, não tem condições de gerir. Nós somos políticos e estamos gerindo, mas você tem que buscar pessoas que tenham afinidade, que tenham conhecimento em relação a cada área. Foi isso que nós fizemos, e no primeiro dia de governo, na primeira reunião, disse o seguinte: nós vamos fazer, cada secretário de Estado vai ter que cortar 30% do custeio da sua secretaria em relação ao que havia sido executado no ano anterior. Um susto enorme, porque já tinha sido executado muito pouco. E no ano seguinte, repetimos isso para chegarmos lá na frente ao equilíbrio fiscal do Estado. Nós tínhamos a dívida dos fornecedores não querendo mais fornecer para o Estado. Eu falei o seguinte, olha, eu tenho X por mês para pagar. Eu vou pagar dos menores para os maiores e vou pagar quem der o maior desconto. Se você tem lá uma dívida de 100 mil reais com o Estado, tem vários que tem uma dívida nesse patamar, se você me der um desconto de 20, o outro der de 25, eu vou pagar o que me der o maior desconto. Fomos fazendo assim, e ao longo de 1 ano e meio conseguimos zerar os fornecedores do Estado, conseguimos
no ano de 2004, eu assumi no ano de 2003, em novembro de 2004, depois de todos esses ajustes, nós tínhamos mais de 500 projetos, sem qualquer sinergia entre eles, dispersos, sem financiamento. Isso é uma mazela, uma loucura da administração pública. As pessoas começarem um determinado projeto sem saber se tem garantido o financiamento para que ele seja concluído. Aí fica esse esqueleto de obras pelo caminho. Então nós, eram 500 e tantos projetos em todas as secretarias, restringimos a 51 projetos estruturantes com financiamento e, obviamente, com gestão para que eles chegassem a bom termo. No começo, uma certa perplexidade no Estado, mas aí vem o lado bom, surpreendente para mim, para muitos, para mim nem tanto. Houve apoio da população. A população compreendeu que era necessário fazer aquilo e aí a boa comunicação é importante. Não menti em nenhum instante, eu dizia, olha, não vamos fazer nenhuma obra esse ano. Não vamos fazer nenhuma obra ano que vem, mas nós vamos organizar esse Estado para o Estado voltar a dar um grande salto. Portanto, no momento em que eu extingui 1/3 das secretarias de Estado, no primeiro dia de governo, nós tínhamos 24 secretarias, eu reorganizei o Estado para que fossem 17, acabei com 3.000 cargos em comissão, esses de livre nomeação, que o PT gosta muito de distribuir para a companheirada, acabamos com eles, cortei o salário do primeiro escalão pela metade, precisava dar o exemplo, não era nem importante do ponto de vista de resultado, mas precisava dar o exemplo. O Anastasia sofre até hoje que ele não conseguiu mais aumentar o salário dele, está congelado desde o meu tempo. Mas era preciso que eu desse algum exemplo pessoal para que as pessoas também, de alguma forma, se dispusessem a ver o cinto apertado. Portanto, recuperamos um clima, um sentimento de credibilidade, de respeito em relação ao governo. Obviamente eu não vou aqui entrar em detalhes. Chegamos em novembro de 2004, falamos, aí sim, menos de 2 anos de governo, vamos começar a governar.